Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Amém. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa. Olha só, existem algumas missões militares que a pessoa vai, faz aquela missão, então tem a hora lá certinha, né, de fazer aquela missão. Às vezes as pessoas ficam lá posicionados em diversos lugares e de repente, né, naquela hora, naquele sinal, eles fazem a missão. Depois, às vezes, eles se reúnem em outro lugar. Talvez você já viu isso até em filme. As pessoas que vão resgatar lá um prisioneiro, que vão fazer alguma missão e tem que estar tal dia, tal hora, naquele lugar, onde o helicóptero vai lá buscar aquela pessoa. Tem também testes de sobrevivência, né, que a pessoa passa por todo aquele percurso, fazendo um teste de sobrevivência, sem nada na mão quase, e vai chegar lá naquele ponto onde ele será resgatado. Olha só, esta palavra que eu li aqui, sobre a graça, a Bíblia fala, nesses versículos que eu li, apenas nesses versículos, fala que nós fomos salvos pela graça e que Jesus Cristo irá nos buscar. Então está falando do início de uma vida cristã, através da salvação, e fala sobre o final da vida cristã, quando Cristo vier para buscar a sua noiva, para resgatar o seu povo especial, zeloso de boas obras. Amém? Esses versículos que eu li, fala tudo isso, do início da nossa caminhada de fé, quando nós fomos alcançados pela graça, fomos salvos. E fala no final, se Jesus voltar, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados. Se nós estivermos mortos, né, com Cristo, nós seremos ressuscitados. E nesses versículos fala do início, fala do fim, e ele fala também do meio. Como nós devemos viver no meio desta caminhada. Amém? Como nós devemos viver no meio desta caminhada cristã. A palavra do Senhor fala, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, fala que nós fomos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não veio de nós, mas é dom de Deus, não por meio de obras, para que ninguém se glorie. Imagine que uma pessoa trabalha e você ganha o salário daquela pessoa. Então você não fez nada. Aquela pessoa trabalhou, né, e foi a outra que ganhou o salário, né? Na época que eu era militar lá em Taubaté, lá para sair da aviação, tem um morro, todo mundo sai por aquele morro. Aí naquela época tinha uma história, a história do meio de militar, né, Jimenez? No meio do pessoal ali das campanas ali, né? Que no dia que o soldado recebia o pagamento, na hora que ele ia embora, a mulher dele estava lá em cima, esperando ele. Na hora que ele passava por ali, ela já pegava ele e falava, dá esse dinheiro aí. Já pegava o dinheiro, não foi ela que trabalhou, foi ele. É de graça. Então nós fomos salvos, não é pelo nosso trabalho, mas pelo trabalho de Jesus. Jesus fez a obra, ele trabalhou, ele morreu na cruz do Calvário,
e nós recebemos a salvação. Nós não fizemos nada, tudo de graça, mas teve um preço, porque foi Jesus que pagou o preço de sangue, mas para nós não custou nada. Então esse versículo fala que a salvação, que a graça, vou ler melhor para nós entendermos, pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus sempre existiu, sempre. Desde o início, lá do início de tudo, já existia a graça. Só que a graça de Deus, ela se manifestou a nós, através de Jesus. Amém? Já existia antes de Cristo. Já existia antes da crucificação. Mas, com a crucificação, a graça se manifestou a nós, que não éramos judeus. Gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Amém? Então ela se manifestou e ela trouxe a salvação. Quando se fala em graça, a pessoa pensa em algo às vezes fraco. Também pensa algo do passado. Ou seja, a graça se manifestou e me salvou. Pronto, acabou. A pessoa pensa que a graça fica só no passado. Só quando nós fomos salvos. Às vezes também dá uma ideia errada de algo fraco, de algo abstrato, de algo frágil, que não tem tanta força. Mas imagina o poder que teve que existir para nos salvar. Jesus teve que morrer na cruz. E Deus deu o Espírito Santo, tudo isso para operar a salvação em nossas vidas. Jesus morreu na cruz e Deus enviou o Espírito Santo para nos regenerar, para que o nosso espírito fosse regenerado e assim a salvação chegasse até nós. Então imagina o poder desta graça, que não tem nada de fraco. Imagina este poder que foi necessário, a morte de Cristo e o envio do Espírito Santo para operar essa salvação em nós. Se Deus não tivesse feito isso, nenhum de nós teria sido salvo. Amém? Imagina o poder. E o que esta palavra está falando? Que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação. E o que fala no 12? E ela nos ensina. Ensina. A graça poderosa que operou para a nossa salvação, ela também opera para o nosso ensino. Amém? Até que Cristo volte, haverá uma graça poderosa agindo em nós para nos levar a completarmos a nossa salvação. Amém? Amém? A graça nos ensina. Olha só, como nós falamos, a graça nos salvou e achamos que ficou no passado, mas esta palavra está dizendo que ela nos ensina. Existe um ensino de Deus para as nossas vidas, para nos guardar deste mundo tenebroso e conservar a nossa salvação até a volta de Cristo. Davi, no Salmo 27, versículo 11, ele fala para o Senhor: Senhor, me dá entendimento para eu seguir o teu caminho. Guia-me pelas veredas retas, justas, por causa dos inimigos que andam me espiando. Davi andava num terreno perigoso, e ele precisava que Deus o ensinasse, o instruísse qual caminho ele deveria seguir, qual caminho ele deveria andar. 1 Samuel, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 14, fala sobre uma passagem de Davi, que Keila, uma cidade chamada Keila, estava sendo
os filisteus estavam guerreando essa cidade que pertencia ao povo de Deus. E Davi fez uma pergunta para Deus: eu devo ir salvar esta cidade? Deus falou: sim, pode ir. Aí os valentes de Davi, os homens que ainda não eram valentes, falaram: Davi, aqui no deserto, nós já estamos correndo perigo e você quer ir lá enfrentar os filisteus, que eram os piores inimigos de Israel? Aí Davi parou um pouco e falou: vou perguntar para Deus de novo: Senhor, eu devo ir? Deus falou: pode ir. E ele foi e ele teve a vitória. Então Deus ensinava Davi o caminho que ele deveria seguir. E aí Davi estava em Keila, Saul ficou sabendo e foi para capturar Davi. Aí Davi orou para Deus e falou assim: Saul vai vir atrás de mim? O Senhor falou: sim, ele vai vir. Os moradores de Keila, que eu libertei, vão me entregar nas mãos de Saul? Deus falou: vai entregar, eles vão entregar. Aí Davi saiu daquele lugar. Então você percebe que Davi andava por terrenos perigosos. Então ele buscava essa direção de Deus. E Deus guiava Davi por onde ele deveria andar e por onde ele não deveria andar. É isso que Tito está falando, que esta graça de Deus, ela nos ensina a quê? Ela nos ensina a abandonarmos a impiedade, as paixões mundanas, e esta graça nos mantém sóbrios, uma vida justa e uma vida piedosa. Amém? Assim como Deus agia com Davi. Esta graça que nos salvou, ela nos ensina isso. Nos ensina a viver uma vida de maneira que nós viemos abandonar as paixões mundanas e a viver uma vida sóbria, justa e piedosa, uma vida de devoção, ou seja, uma vida somente para Deus. Estava conversando sobre isso com o pastor Tiago, que a graça, ela se manifestou e ela ensina o crente a ser sóbrio. Como então alguém vê na Bíblia que ele pode beber? Se a graça ensina a nós sermos sóbrios, a sermos justos e a termos uma vida de devoção a Ele, melhorou ou piorou, irmãos? Mas olha só, escute algo aqui que é bem interessante. Sóbrio, sabe o que é ser sóbrio? Ser sensato. Sabe o que é ser equilibrado? É tudo isso daqui. Então esta graça que nos salva, ela vai nos ajudar a sermos sóbrios nessa vida. Amém? Irmãos, sem esta graça nós não vamos conseguir. Nós precisamos dessa graça de Deus para viver uma vida desta maneira. Agora, se Deus operou poderosamente na salvação, está falando que de maneira poderosa Jesus vai nos buscar, então Ele está falando e mostrando uma maneira poderosa de nós andarmos nesta vida. Eu preciso desta graça de Deus. Você precisa desta graça de Deus, porque sem ela nós não vamos conseguir. Nós precisamos dela. Agora, o que a Bíblia está falando? Que a graça nos ensina a nós abandonarmos. Escute, a graça nos ensina a nós abandonarmos as paixões mundanas, mas ela não nos obriga a abandonar. Ela apenas nos ensina, mas ela não nos força, ela não nos obriga a abandonar. Não é pela força, não é pela
violência, mas é pela graça. Melhorou ou piorou, irmãos? Preste atenção. Preste atenção. Quando as pessoas te obrigam a seguir um caminho, você gosta ou não? Quando as pessoas te forçam a fazer alguma coisa, você gosta ou não? E quando a sua mãe, seu pai te força você a ir para a igreja, você gosta? E quando, vamos lá, vai apertar agora. Não precisa irmão falar que é você. E quando a sua mulher te força a vir para a igreja, varão? Não, ninguém vai saber que é você, irmão. Não levanta a mão, por favor. Quando a sua varoa, a sua mulher fala, hoje bem você vai para a igreja. Hoje você vai. Não, mas hoje é jogo, hoje você vai. Você gosta de ser forçado? Agora, se forçado você não gosta, se forçado você não vai. Agora, quando te deixa livre, você desanda. Ué, como então Deus vai salvar você? Como Deus vai operar uma salvação se obrigado, forçado você não quer, livre você não quer? Daman, Torei, Baraviaçou, Derechere de Calabás. Aleluia, 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 glória a Deus. Oh, Xará, Bará, Labalabás. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, sabe, esta graça nos está ensinando, mas ela não está nos obrigando. Ela não está nos forçando. Sabe por quê? Porque um dia eu aprendi a seguir o caminho de Deus através da religião. Ou eu também aprendi a seguir a Deus através da tradição que era passada de pai para filho. Eu também aprendi a fazer muitas coisas através da cultura. E também aprendi a fazer coisas boas através das pessoas. E também aprendi a fazer coisas ruins e más através das pessoas. Muitas pessoas que gostavam de mim me ensinaram a fazer coisas boas e coisas más. Mas um dia Jesus apareceu no meu caminho. E esta graça, ela começou a me ensinar. Aleluia! Aleluia! Um ensino diferente. Ela começou a me mostrar o caminho, mas nunca me obrigou a seguir este caminho. Nunca fui forçado a entregar minha vida para Jesus. O Senhor que apareceu na minha vida e Ele me conquistou. Aleluia! Não fui eu que o aceitei. Na verdade, foi Ele que me aceitou. Foi Ele. E não foi, irmãos, e não foi por obrigação. E não foi forçado. Sabe, irmãos, esta graça, ela nos ensina, mas não nos obriga. Outra coisa também que a Bíblia fala, que esta graça nos ensina a viver nesta vida, mas ela também não vai fazer nada por nós. Escuta, o que Deus tinha que fazer, o que esta graça tinha que fazer, já foi feito. Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele já fez. Ele já enviou o Espírito Santo. Então esta graça nos ensina, mas ela não vai fazer por nós. Somos nós que temos que fazer. Ela nos ensina, mas não obriga. Ela nos ensina, mas ela não vai fazer nada por nós. Somos nós que temos que fazer. Porque ela já fez. Jesus morreu e preparou este caminho até Deus, até seguir o Pai. Somos nós, com as nossas pernas, que temos que seguir este caminho. Ela nos mostrou e nos ensinou tudo, mas compete a nós abandonar a vida ímpia e a vida das paixões mundanas e a viver o que a Bíblia fala, de uma maneira sóbria, de uma maneira justa e de uma maneira piedosa. Porque foi isto que Jesus projetou para nós, como fala no versículo 14, que Cristo
né, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Amém? Outras versões falam um povo particular de Jesus. Um povo que faz boas obras. É isso. Quando nós aprendemos, quando nós somos salvos por esta graça, quando nós aprendemos também por ela, quando ela não, somos ensinados por ela, ela nos leva a isso daqui. Ela nos leva a sermos um povo inteiramente e exclusivo, propriedade particular do Senhor Jesus. Amém? E um povo preparado para as boas obras. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Que nós somos feitura sua, ou seja, nós somos feitura em Cristo, preparados em Cristo para as boas obras. Quando Jesus salva através da graça, e quando a graça ensina, sempre será para nos conduzir a sermos pessoas que façamos boas obras e nunca más obras. Amém? Se nós somos ensinados por esta graça, eu e você seremos cristãos praticantes de boas obras. Se eu e você estivermos fazendo más obras, é porque nós não estamos aprendendo com a graça, é porque nós estamos rebelando ou desobedecendo a graça. Mas quando começamos a praticar as boas obras, é sinal de que a graça nos alcançou e nós somos alunos dela. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ei, o Senhor está te chamando nesta noite para você ser um aluno e uma aluna desta graça. Aleluia, aleluia. Não é de uma senhora, é de uma graça. É ser aluno e ser aluna dela. Amém? Você aceita este convite? Aplauda Jesus. Eu quero orar por você. Você pode ficar em pé. Eu quero chamar aqui os irmãos do louvor. Novamente. Eu quero orar pela sua vida. Como nós devemos andar? Como nós devemos andar nesta vida? De maneira sóbria, de maneira justa, ou seja, reta, de maneira piedosa, ou seja, com uma vida de devoção a Deus. É só isso que o Senhor quer de nós. E Ele nos deixou o Espírito Santo para nos ajudar a viver e a caminhar. Eu quero orar por você. Se você é obreiro, obreira, sentindo no coração de orar por alguém na igreja, fique na liberdade do Espírito. Amém, amém. Eu quero orar. Você pode fechar os seus olhos, se quiser colocar a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, Pai, nos ensina, Pai, a sermos sóbrios. Nos ensina, Senhor, a sermos sóbrios. Como outras versões falam, a sermos sábios ou sensatos. Nos ensina, Pai, a sermos equilibrados. Nos ensina, Pai, a sermos maduros, Pai, em Ti. Nos ensina, Pai, a andar pelos caminhos certos, como Davi pediu no Salmo 27, porque o caminho dele, Pai, era um caminho, Pai, de tantos perigos. Oh, Pai, tantas coisas que existem nesta vida. A Tua palavra fala, o Senhor na oração do Pai Nosso falou que para livrar-nos do mal. O Senhor falou que cada dia tinha um mal, mas o Senhor pediu em oração para não nos deixar cair em tentação e para que nós fôssemos livrados do mal. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, a termos uma vida piedosa, uma vida, Pai, de devoção a Ti, uma vida entregue ao Senhor, ó Pai. Senhor,
Um dia, Pai, eu te escolhi, mas na verdade, Pai, quando eu cheguei nos teus braços, eu vi que era o Senhor que tinha me escolhido. Foi o Senhor, Pai, que tinha me alcançado. O Senhor me chamou, meu Pai, eu apenas aceitei aquele convite. Senhor, e como é bom, Pai, ser guiado por Ti. Como é bom, Senhor, ser ensinado pelo Senhor. Como é bom, Pai, saber, Pai, que tem dia que o Senhor manda nos ir num caminho, e de repente o Senhor fala, às vezes para ir para um lado, ou para ir para o outro. Como é bom, Pai, ser guiado. E quando nós chegamos lá no fim, nós vemos claramente, Pai, que se não fosse o Senhor, nós não teríamos conseguido. Pai, como o Senhor é bom. O Senhor, Pai, proporcionou uma graça para salvar, e esta mesma graça para ensinar. E Pai, se nós seguirmos todos esses ensinos, Pai, nós vamos chegar exatamente no lugar que o Senhor quer. Se nós seguirmos todos esses ensinos, Pai, nós vamos, Pai, chegar, Deus, e ficarmos e sermos, Pai, do jeito que o Senhor quer. Espírito Santo, toque em cada coração aqui nesta noite. Toque na minha vida, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, meu Pai, aqui nesta noite. Senhor, foi o Senhor que nos fez. Nós somos feitura Tua. Foi o Senhor que nos projetou, foi o Senhor que nos alcançou. Pai, se nós, Pai, se este homem, se esta mulher está aqui, Pai, é porque, Pai, o Senhor o atraiu. Tem algo, Pai, neste coração, meu Pai, que quer o Senhor. Tem algo dentro desta vida que quer o Senhor, porque senão este homem, esta mulher não estaria aqui nesta noite, ó Pai. Senhor, ó Pai, o Senhor na verdade está conquistando este coração. Oh, aleluia. Ribiri, calabandé, viandé, guiasté. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. O Senhor está conquistando, Pai, território dentro de nós. A nossa vida, Pai, a nossa vida, Pai, era propriedade do maligno, mas o Senhor foi dia após dia, Pai, conquistando espaço dentro de nós. E eu sinto que é isso que o Senhor está fazendo com vidas aqui, Pai. O Senhor está conquistando corações, Pai. O Senhor está conquistando corações, Pai. Deus, vai chegar um dia, Pai, que esta pessoa não vai conseguir viver nunca mais sem o Senhor. Deus, esta vida vai dormir pensando em Ti, e vai acordar pensando em Ti, Senhor. Nunca mais esta vida vai conseguir viver, meu Pai, sem o Senhor, Pai, do lado dela, sem o Senhor junto dela. Ah, Espírito Santo de Deus, o Senhor falou para aquele homem Saul que o Teu Espírito, Pai, revestiria a vida dele e que ele seria transformado em outro homem. E na hora que ele virou as costas, o Senhor mudou aquele coração. Faça isso nesta noite, ó Pai, meu Deus, faça isso nesta noite. Muda, Pai, esses corações. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, ricalabanevianas, aleluia. O Senhor está querendo mais espaço na tua vida. Aleluia. O Senhor está querendo mais espaço. Ele está querendo mais área. Aleluia. Ei, abra teu coração. Ei, deixa o Rei entrar. Deixa o Espírito Santo entrar. Oh, aria, lá está. Oh, alayara xandará, bianai. Oh, aleluia. Oh, glória. O Espírito está aqui. O Espírito Santo está aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Alandarei, flabanavianas. Ei, dê lugar a Ele. Deribiri calabás. Dê lugar ao Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Ele quer entrar e fazer morada. Aleluia. Ele quer entrar e fazer morada. Aleluia, aleluia. Quando você abre a sua vida,
Quando você abre o seu coração para o Espírito Santo, Ele não vem sozinho, Ele vem, Ele traz o sacrifício do Filho dele para você, aleluia, e Ele pega as suas mãos e coloca as suas mãos dadas com Deus, Ele faz uma aliança entre você e o Pai, aleluia, é uma obra completa que Ele faz, aleluia, oh glória, oh glória. Ei, irmãos, tem mistério de Deus aqui, ó. Eita Deus, Tu és fiel. Tem mistério de Deus aqui nesta noite. Ei, profeta, ei, você que é profeta de Deus, dê lugar ao Espírito Santo, porque tem mistério de Deus aqui. Aleluia. Alabandare calabás. Aleluia. Aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia. Esta graça de Deus, que muitos pensam que ela é fraca, a palavra nessa noite falou que ela não é fraca. Você quer experimentar esta graça de Deus? Você quer experimentar a força e o poder desta graça de Deus? Esta graça de Deus, ela tem uma força e um poder para quebrar todo tipo de cadeia, para quebrar todo tipo de corrente, aleluia. Ela despedaça tudo, aleluia. Eita Deus fiel, ela despedaça tudo. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Eita glória, eita glória, eita glória.